Mais Saúde. Oferecimento. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mais Saúde, programa esse apresentado por mim, Harrison Campos, e hoje, gente, nós estamos com um tema, como que eu posso dizer, perfumado, né? É um tema cheiroso. A gente vai falar um pouquinho sobre aromaterapia, e para isso eu tenho a Kátia Mittier, que ela é aromaterapeuta. Seja bem-vinda. Olá, Harrison, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade da gente falar um pouco mais sobre esse universo da aromaterapia. Sim, olha, gente, vocês não estavam aqui no início daqui dos preparativos, mas o estúdio já tá tão cheiroso. Vamos começar, né? Primeiro, Kátia, o que é aromaterapia? Para quem não conhece. Perfeito. Bom, aromaterapia é uma terapia através de aromas, né? Porque os aromas, eles remetem às nossas memórias afetivas. Tá? Para você ter uma ideia, eu me despertei para ser consultora de aromaterapia, uma aromaterapeuta, depois que eu recuperei a minha saúde física. Na Covid, eu perdi a minha expansão pulmonar e foi através de um blend de óleos essenciais que eu consegui sair do concentrador de oxigênio. Nossa! Então, são aromas que eles vêm cuidar da nossa saúde física, emocional e mental. Então ele não é só um cheiro qualquer, ele tem fundos terapêuticos, né, Kátia? Sim, quando o óleo essencial ele tem um grau terapêutico, ele pode usar para terapias e para recuperação e fortalecimento dos sistemas do nosso corpo. O que é o que é utilizado na aromaterapia? São óleos essenciais, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado para adquirir óleos essenciais que sejam puros, que sejam registrados pela Anvisa, né? Que é o órgão regulamentador da nossa área da saúde. Eles são compostos orgânicos provenientes do reino vegetal. Então, eles podem ser extraídos de folhas, flores, cascas, raízes da planta como um todo, sementes, né? E para você ter uma ideia, cada óleo essencial, ele contém mais de 100 compostos químicos diferentes, né? Então, o que acontece? Esses compostos químicos, eles possuem cadeia química pequena, e por isso eles são altamente voláteis. Então, quando eu abri um frasco aqui, vocês já sentiram o aroma, né? Porque eles querem ocupar todo o volume possível, né? E quando a gente faz o exercício aromático olfativo, as células do nosso bulbo olfatório, elas são especialistas em captar esses aromas e levar direto para o nosso sistema límbico, que é o nosso sistema de tomada de decisão. Depois de 2 minutos, esses aromas, esses compostos já estão percorrendo toda a nossa circulação sanguínea. E justamente porque eles têm cadeia química pequena, eles entram e saem das nossas células através de um transporte passivo, onde não há gasto de energia. E tendo isso, eles conseguem fazer uma limpeza intracelular, né? Ai, muito bacana. Deixa eu te perguntar, você falou assim dessa condição, né, da aromaterapia e ter te ajudado a ter se recuperado aí de um pós-Covid. A aromaterapia, ela substitui tratamentos médicos? Não. Um aromaterapeuta, ele nunca vai tirar medicação, ele nunca vai substituir um médico. As indicações que a gente faz são sempre complementares. E aí, fortalecendo os sistemas do nosso corpo, a gente, com o acompanhamento médico, vai tomar a decisão de ir reduzindo a medicação, tá? Então, um aromaterapeuta não tira medicação, um aromaterapeuta vem através da medicina integrativa auxiliar o tratamento médico. Entendo. Vamos lá, a gente sabe, e aqui ó, o programa está mostrando que existem diversos óleos essenciais, né? Quais são os usos mais comuns da aromaterapia? Tá. Bom, se a gente pega assim, na saúde emocional, então a gente tem óleos essenciais para reduzir a ansiedade, promover motivação, promover o amor próprio, né? Todos esses óleos vão atuar nesse sentido.
Então, quando a gente pega lá na saúde física, a gente tem óleos que vão fortalecer o nosso sistema respiratório, o nosso sistema digestivo, a nossa imunidade, vão ajudar na cicatrização da pele, né? Ajudar na questão do músculo esquelético também, né? Nosso tecido. Então, às vezes tem uma contusão, eu posso usar um copaíba com um Deep Blue. Para dormir melhor, eu posso usar ora, o lavanda ou o capim-limão, que são óleos que... O capim-limão, para você ter uma ideia, ele é o primo da cidreira. E quando a gente quer se acalmar, o que a gente faz? Corre ali... E toma um chazinho de cidreira. Toma um chazinho de cidreira, né? O óleo essencial, para você ter uma ideia, ele é tão concentrado que uma gota de hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras do chá da hortelã-pimenta. E isso é uma dúvida que muitas pessoas me perguntam. Kátia, qual que é a diferença entre o floral de Bach e o óleo essencial? Você acredita que foi uma dúvida que eu pensei? Porque na hora que você começou a falar dos benefícios da aromaterapia, ele é muito ligado a essa questão, né? Isso. É muito parecido. Tem alguma coisa a ver? Não tem. Eu costumo dizer assim, enquanto o floral de Bach ele é diluído numa base alcoólica, o óleo essencial ele é concentrado e tem uma base lipossolúvel, então uma base oleosa, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai diluir para utilização segura, né? Como são compostos, diversos compostos químicos juntos, tem alguns compostos que podem desenvolver sensibilidade, principalmente em crianças, gestantes, terceira idade, né? Então a gente vai fazer uso através da diluição. Entendi. Outra coisa, eu não sei vocês de casa ou se vocês já conheciam a aromaterapia, mas a aromaterapia, por exemplo, entrou na minha vida junto com a massoterapia. Como que eu utilizo da aromaterapia? É sempre associado a outros mecanismos ou existe só essa questão da aromaterapia? É assim, a gente tem 3 formas de utilização dos óleos essenciais. A primeira delas, mais conhecida, é o uso aromático. Então a gente vai pingar na palma da mão, esfregar, fazer uma conchinha, inalar. Ou nós vamos fazer uso de um difusor, né, um difusor de ambiente, ou um difusor pessoal, que fica como um pingente, e conforme o nosso corpo aquece o metal do pingente, ele exala o aroma. Né? Esse eu desconhecia, não conhecia. Todos esses são usos aromáticos, mas a gente também pode usar no uso tópico, por exemplo, aliado a massagens, né? Porque a massagem estimula a nossa circulação, os nossos linfonodos, e aí faz todo um tratamento no nosso corpo. E geralmente, quando a gente vai usar na massoterapia, a gente vai usar um creme base neutra ou então um óleo vegetal. Porque ao contrário do óleo essencial, o óleo vegetal tem a cadeia longa. Então o que ele vai fazer? Ele vai selar esse óleo essencial na nossa pele e não deixar ele volatilizar. E assim ele vai percolar a nossa epiderme e atingir a nossa corrente sanguínea. Nossa, que bacana, né? E aí vale uma dica aqui que é assim... Bom, a gente vai adquirir um óleo essencial de qualidade. Então a gente não pode descuidar do óleo vegetal que a gente vai aplicar. Então a gente também tem que adquirir um óleo vegetal de qualidade, né? E aí eu costumo dizer, quando as pessoas não querem gastar com óleo vegetal, então que elas apliquem com azeite, porque o azeite, ele é um produto para consumo interno, para consumo humano, então a pessoa pode aliar as duas técnicas. Nossa, muito, muito bacana. Nossa, gostei muito de saber disso. Tem também uma utilização que é a ingestão, só que para usar na ingestão não são todos os óleos, tá? Primeiro ele precisa ter registro na Anvisa para essa finalidade. Aí a gente pode adquirir o óleo essencial já encapsulado, ou nós podemos fazer uso de cápsulas vegetais, cápsulas gastroresistentes, quando a gente quer cuidar do intestino. Então ela precisa atravessar a acidez do nosso estômago e abrir apenas lá no intestino. Ou então na água. Preparações de bebidas como sucos, águas saborizadas, chás, né? Tem algumas pessoas que são contra a utilização em água. Eu particularmente acredito que a água ela é um veículo para o óleo essencial, né? Então a gente pode colocar as gotinhas de óleo na água, agitar e aí fazer o uso, que é uma forma de você quebrar a gota em gotículas e fazer a ingestão. Nossa, muito legal. A gente está falando aqui dessa aromaterapia, mas afinal,
Todo mundo pode fazer o uso da aromaterapia? Olha, a gente precisa entender primeiro, fazer uma anamnese, né, com o nosso paciente, com o nosso cliente, para entender se existe alguma comorbidade, ou alguma alteração. Por exemplo, eu sou hipertensa, então eu devo evitar o uso do alecrim. Mas a gente tem outros óleos que substituem o alecrim. Por exemplo, no sistema respiratório, eu posso usar um hortelã, um pinheiro siberiano, um frankincense, né? Para questão de relaxamento. Isso, para questão de memória, o alecrim ele é muito usado para memória, porque ele ajuda a gente a acessar os nossos arquivos de memória. Só que se eu não posso usar o alecrim, então eu vou lançar mão de um vetiver, que é um óleo centralizador, equilibrador, né? Então, sempre um óleo essencial, a gente costuma dizer que tem benefícios adicionais, né? Então, ele vai atuar em mais de uma área. E para aquela mesma ocasião, aquele mesmo sintoma, você sempre vai ter mais de um óleo essencial. Por quê? O aroma, como nós carregamos as nossas experiências, o aroma, ele é muito subjetivo. Eu posso gostar de um aroma de rosas e você fala assim, não gostei desse aroma. Um jasmim eu posso gostar e você não. Gerânio é um aroma que eu rejeito, mas eu sei o porquê. Porque eu sempre tive problema de ovários policísticos. E o gerânio é um óleo que cuida do sistema reprodutor feminino. Então, por isso, eu tenho alguma coisa a tratar com o gerânio para então deixar de rejeitar. E aí, o que a gente costuma fazer? A gente vai usar lá na sola do pé, porque aí eu não vou sentir aquele aroma. Né? Então, ele vai penetrar na minha epiderme, vai fazer todo o benefício sem eu precisar sentir o aroma. Os óleos essenciais, eles foram apresentados para mim. O primeiro que eu tive contato foi o lavanda. E o lavanda, ele é assim, eu vejo assim, ele é usado por muitas pessoas e ele é muito terapêutico, né? Principalmente nessa questão do relaxamento, né? O que você poderia me dar exemplos de óleos essenciais e as suas funções? Me dê, por exemplo, 5 exemplos. Tá. Antes de eu falar os exemplos, né? Eu quero te dizer que assim, o óleo de lavanda, cerca de 1% da população não consegue relaxar com óleo de lavanda. Nossa! E eu sei disso porque eu sou uma delas. O óleo de lavanda, ao invés de me relaxar, ele me impulsiona. Né? E eu descobri isso usando mesmo. No começo ele promove o sono, mas chega um momento que ao invés de eu relaxar, eu fico impulsionada. Aí eu quero acordar 3 horas da manhã para estudar. Então não é o melhor óleo para eu dormir, né? Mas, por exemplo, para eu dormir, eu posso usar um blend chamado Serenity, que contém vetiver, contém lavanda, mas contém outros óleos. Eu posso usar o eucalipto, eu posso usar o tangerina, eu posso usar o capim-limão, né? Então, tem sempre algum outro óleo que vai substituir esse óleo de lavanda. Aí, para o sistema respiratório, a gente gosta muito de indicar o pinheiro siberiano, o hortelã-pimenta, o hortelã verde, quando eu estou falando de crianças, né? Porque elas são mais sensíveis aos aromas. Para dores, eu gosto muito de indicar o copaíba, porque ele é um anti-inflamatório natural. Nossa. Além do copaíba como anti-inflamatório, a gente também pode usar o óleo de cúrcuma, né? Que ele também é muito bom. Depois, para imunidade, posso usar óleo de cravo, canela, os cítricos, né? Depois, para sistema digestivo, eu posso usar um gengibre, o próprio hortelã-pimenta, que ele tem um benefício adicional. E para relaxamento, posso usar também um copaíba, um frankincense. Tá, vamos lá. Quero adquirir o meu óleo essencial. Como eu sei que ele é verdadeiro, que ele é resolutivo, que eu não estou sendo enganado? Primeiro, você vai precisar procurar na Anvisa se aquela marca ela possui o registro, tá? E aí você vai entrar no site da Anvisa, vai procurar tudo certinho. Eu recomendo que você procure um óleo que seja registrado na Anvisa e que possua grau terapêutico. Entendi. Então, é uma dica aí para vocês, pessoal, que queira começar a fazer o uso da aromaterapia, né? Mas o papo tá ótimo, mas eu preciso chamar os comerciais, tá? Já já a gente volta falando mais um pouquinho.
Cuidar da sua saúde e promover o seu bem-estar faz parte da história do Laboratório Sodré. Equipe qualificada, inovação e tecnologia garantem tranquilidade para os pacientes e segurança para os médicos fecharem os diagnósticos, com precisão nos resultados. Laboratório Sodré, unidades em Lins, Bauru, Promissão e Getulina. Voltamos com o Mais Saúde e agora a gente volta com o Mitos e Verdade. Pra você aí em casa que não conhece esse quadro, tá? Eu vou falar algumas afirmativas pra Kátia, ela vai me dizer mito ou verdade e vai fazer uma justificativa, tá certo? Primeiro deles, óleo essencial e essência são a mesma coisa? Não. Essência é um artigo artificial, né? Feito em laboratório. Óleo essencial são aqueles óleos que são extraídos das plantas. Entendo. Próxima. Aromaterapia não tem comprovação científica? Não, isso é um mito. Ela tem comprovação científica. Porém, o que acontece? Todo óleo essencial ele é composto de química, né? E química, ela vai agir no nosso corpo. Antes, o que existia era que alguns estudos científicos não tinham conclusões. Hoje em dia, a gente tem a empresa doTERRA e ela vem fazendo diversos estudos para comprovação científica e publicando em sites. Tanto que se a gente olhar no PubMed, que é um site de publicações científicas, a gente tem mais de 22 mil artigos falando sobre óleos essenciais e a influência na saúde física e emocional. Eu conheci a aromaterapia, Kátia, há uns 7 anos atrás. Tem uma estimativa de quanto tempo já se faz uso de aromaterapia? Olha, a aromaterapia, ela remonta desde o Antigo Egito, né? Cleópatra utilizava mirra, né? Para embelezar a pele. Aí a gente tem na Bíblia várias citações, tanto que o frankincense é um óleo de olíbano, que é uma árvore, de onde também é extraído o incenso que o menino Jesus recebeu dos reis magos no seu nascimento. Justamente porque era um momento que eles precisariam de proteção, né? Então tem diversos óleos diversos óleos que vêm sendo utilizados há milênios. Entendi. Vamos lá, continuando. Posso aplicar qualquer óleo essencial direto na pele? Olha, existem óleos que são mais seguros, né? Porque as funções orgânicas, elas são diferentes. Então a gente tem álcoois, ésteres, éteres, fenóis. Então tem óleos que eles são menos suscetíveis à sensibilidade. Mas a gente, como aromaterapeuta, a gente sempre indica fazer a diluição segura, principalmente no público gestante, crianças e terceira idade. Certo. E como que é essa diluição? Desculpa. Olha, a gente, por exemplo, pode partir desde uma diluição de 1%. Então eu vou colocar uma quantidade em 10 ml de óleo vegetal, colocar num rolon e aí vai aplicar nas crianças. Olha. E aí a gente sempre sugere começar do menos pro mais, né? Porque você faz mais diluído, menos concentrado, e aí se você vai precisando aumentar essa concentração, aí você vai adicionando óleos essenciais. Só para o pessoal de casa ficar atento. Quando você fala desse óleo vegetal, seria, por exemplo, o óleo de girassol? O óleo de girassol, o óleo de coco, o óleo de jojoba, o óleo de rosa mosqueta, de amêndoas, são óleos que são geralmente usados mesmo para finalidade estética, terapêutica. Vamos lá, continuando. A aromaterapia pode ajudar no controle da ansiedade? Pode e tem, né? A gente tem vivido um momento de muita ansiedade desde crianças, né? Então a gente pode utilizar óleos simples, como laranja, da forma aromática, como lavanda, que você já citou. A gente pode usar tangerina, frankincense, copaíba, são diversos óleos que vão promover o relaxamento. Só o fato da pessoa parar a sua rotina, pingar um óleo na palma da mão, fazer o exercício aromático, respirar fundo, já é um combate à ansiedade, né? Porque o que menos as pessoas sabem, né, é que essa volatilização e esse uso do ar, né, só de você ter um tempo para você oxigenar o seu cérebro, né,
já é um benefício e tanto, né? Parar, respirar fundo, mesmo que não seja com óleo. Parar e respirar fundo, utilizar menos telas, ser menos refém, né, da televisão. Isso tudo, admirar o belo, contemplar os presentes que Deus nos deu, no simples. Tudo isso faz parte de um tratamento contra a ansiedade. Ai, maravilhoso. Vamos lá. Cheirar um óleo essencial pode influenciar o humor? Pode sim. O óleo essencial, ele vai atingir a nossa corrente sanguínea depois de 2 minutos, através da forma aromática, né? Então, ele vai despertar os nossos neurotransmissores, promover um relaxamento, melhorar a nossa condição de humor. E, aliás, eu queria propor para você, pra gente fazer um exercício aromático. Vamos lá? Eu tava aqui esperando. Bom, eu trouxe aqui, então, para fazer esse exercício, o Adaptive. Ele é um blend de óleos essenciais florais e lavanda, né? Então, ele tem flor de magnólia, flor de laranjeira e lavanda. Vou pingar uma gota na palma da sua mão. Você vai esfregar. Esfrega, esfrega, esfrega para você volatilizar. Aí você vai fazer uma conchinha, aproximar do seu rosto até ficar confortável e inspirar fundo. Inala o máximo que você conseguir, pausa 3 segundos e exala todo o ar do seu pulmão. A gente vai fazer isso 3 vezes. Se permitindo respirar, se permitindo centrar, se permitindo se acalmar. Conta pra mim o que você achou. É uma sensação totalmente diferente, porque quando a gente fala em aromaterapia, às vezes as pessoas associam a um cheiro, a um perfume, né? Mas é um cheiro que te traz experiência, né? Não é como se você estivesse cheirando um perfume qualquer, né? É como se tivesse realmente algo, uma essência dentro, né? Desse perfume, desse cheiro, né? Que é a aromaterapia. É uma experiência única. É como eu te disse, a aromaterapia, ela entrou na minha vida através da lavanda, né? Eu amo, né, fazer. Entrou através da massoterapia, mas eu acredito que a gente ainda desconhece muito dos benefícios, né? E a gente pouco se fala disso. Eu acho que a gente poderia exacerbar muito mais, porque a medicina integrativa tá com tudo. Sim. Né? Tá vindo com tudo, né? E a gente tá vivendo um momento, no Brasil principalmente, dessa hipermedicalização, que muitas das vezes a gente esquece da terapia integrativa e acaba aí sendo refém de medicamento, sendo que é algo natural que a natureza nos trouxe, pode trazer benefícios pra gente. É verdade. É assim, a gente tem vivido agora um tempo, né, de desenvolvimento de superbactérias, de tanta medicação que a gente toma, né? E a gente se esquece que às vezes um chá, né, através da fitoterapia, através da aromaterapia, é possível a gente cuidar de si, né? Às vezes as pessoas têm uma dor de cabeça, já vão logo atrás de uma medicação, quando na verdade elas poderiam tomar água, inalar seu óleo essencial, respirar, né, trazer um pouco mais do saudável. Lembrar, foi muito bom você falar da fitoterapia, por exemplo, porque as pessoas esquecem que o principal componente para poder formular uma medicação vem de plantas. E as pessoas esquecem que o poder pode estar dentro de um chá. Exatamente. Né? Só que o que acontece também é que muitas as indústrias farmacêuticas, elas modificam as moléculas e aí elas podem patentear. Mas se a gente voltar à origem, é tudo a maioria dos medicamentos são obtidos de plantas, né? Eu acredito que Deus deu conhecimento para o homem para estudar e desenvolver cada vez mais a alopatia, para cada vez mais trazer o tratamento para as nossas doenças, né? Mas enquanto a gente não manifesta uma doença, a gente pode fortalecer o nosso corpo através de soluções naturais. E uma coisa assim, eu faço uma pós-graduação em medicina integrativa, né? Porque para você poder
cuidar de pessoas com aromaterapia, a gente precisa estudar. Conhecer. E esse é um lema que eu levo muito para minha carreira como aromaterapeuta. Eu quero estudar cada vez mais para entender, para então ajudar. O compartilhar dos óleos essenciais, ele tem essa essência, a essência do estudo, da dedicação e do compartilhamento. Kátia, fiquei com alguma dúvida, quero saber mais sobre um óleo. Onde que eu te encontro? Como que eu posso chegar até você? Tá, eu tenho um perfil no Instagram, então é óleos essenciais Lins, né? Lá tem o meu contato, o link direto para o meu WhatsApp. E eu tenho uma sala de atendimento que fica ali na rua 13 de maio, número 18. Estou à disposição de todos. Que bacana. Então, vocês que perderam aí o arroba vai estar aqui, aparecendo aqui embaixo, tá pra vocês. E a Kátia, gente, olha, eu não sei se eu tô mais apaixonado pela Kátia ou pelo aroma, tá? Amei a entrevista, foi maravilhosa, eu acho que muito esclarecedora. E pra quem não tinha conhecimento da aromaterapia, as pessoas não sabem o poder, né, que tá na mão de um frasquinho desse. Exatamente. Né? Agradeço muito a oportunidade da gente falar sobre saúde natural e eu estou à inteira disposição de vocês, da equipe. O que precisarem, pode contar comigo. Ai, muito obrigado você que ficou em casa nos ouvindo, né? Eu tenho certeza que acrescentou muito na vida de vocês e o Mais Saúde tá aqui todas as quartas-feiras às 9 horas da noite. Não perca, tá, pessoal? Até mais. Tchau, tchau. Mais Saúde. Oferecimento.